Glória a Deus, irmãos. Então vamos ler comigo. Aleluia. Ezequiel 47, irmãos, diz bem assim. Depois disso, aleluia. E depois 47 a partir do 1. Ezequiel 47 a partir do 1. Diz assim: e depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram águas debaixo do umbral da casa, ou do templo, ou do santuário, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa até a banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam as águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos arteiros. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam se passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Glória a Deus, aleluias. Diz para mim assim: depois disso, aleluia. E depois disso, irmãos, sempre existe um depois disso, não é verdade? A gente pode prestar atenção que na palavra de Deus existe sempre um depois disso. Então eu não sei como você chegou aqui, mas existe um depois disso, da sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu ministério, nas suas finanças, na sua vida profissional. Existe um depois disso, amém? Se está muito ruim a sua vida hoje, o Senhor está falando, existe um depois disso, amém? Se está muito bom, irmãos, não existe nada que não possa melhorar na presença de Deus, amém? Aleluia. Então existe um depois disso vai haver. Mas para que haja o depois disso, é necessário que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor está pedindo para nós, para que venhamos fazer neste tempo, aleluia, nesta hora. Porque o Senhor, a palavra de Deus diz: se ouvires atentamente a minha voz, amém? Sempre existia algo que o Senhor falava assim: se você seguir a minha direção, se você andar pelo caminho da bênção, isso vai acontecer com você, amém? Mas daí se você não andar, amém, virão sobre você, né? Ele também declarava algumas coisas que poderiam acontecer se você não andasse naquele caminho. Então o Senhor, Ele deseja que nós, a igreja de Jesus, que nós, os filhos de Deus, venhamos andar segundo a palavra dEle, a direção dEle, porque os planos dEle para nós são de paz e não de mal, amém? Quando nós vamos ler Ezequiel, irmãos, principalmente a partir do capítulo 40, amém? Até o 45, se você for ler a palavra, eu não vou ler hoje, amém? Mas leia em casa, a gente olha que Ezequiel, ele começa a ver restauração, amém? Restaurações que estavam acontecendo. O Senhor estava fazendo restaurações no templo, amém? E tudo que tinha ali no seu santuário, porque existia uma apostasia. O povo de Deus tinha se afastado da presença dele, amém? E Ezequiel estava na Babilônia, e ele tinha essa visão do que estava acontecendo lá no templo, glória a Deus. Mas o Senhor, Ele começou ali a declarar para Ezequiel que haveria de vir um tempo de restauração, aleluia. Então, o que antecede essa palavra é restauração, aleluia. Fala comigo, restauração, aleluia. Quem é que lembra da restauração do muro de Jerusalém? Aleluia. Quem é que lembra de Neemias? Aleluias. Então o Senhor está há algum tempo falando conosco que nós estamos num tempo de restauração, num tempo aonde é necessário haver nas nossas mãos aquilo que nos fará fazer a obra de Deus, e também haverá, irmãos, por causa dessa obra, haverá de estarmos
com armas preparadas, porque o inimigo das nossas almas, o inimigo, amém, o nosso adversário, ele não quer que nós venhamos concluir essa restauração. Glória a Deus, porque quando nós olhamos isso aqui, Ezequiel 47, essa é uma promessa do que haverá de ser. Aleluias. Ele estava tendo ali uma visão de águas que saíam, amém, da casa ou do templo, amém, aleluia, ou do santuário de Deus. E eu creio, irmãos, numa visão atual para nossos dias, eu creio que o Senhor está restaurando a sua igreja, Ele está restaurando os verdadeiros adoradores, Ele está levantando sim uma nova geração de adoradores, Ele está restaurando o altar de Deus, assim como Elias foi levantado em seu tempo para restaurar o altar de Deus que estava caído, assim Ele está levantando uma geração de profetas, de homens, de mulheres de Deus, que vão restaurar este altar, que vão restaurar o santuário, amém. Como a palavra de Deus, irmãos, em Atos diz, que é o desejo do Senhor, que depois disso, Ele venha restaurar o tabernáculo caído de Davi, aleluias. E irmãos, sabe qual que é o tabernáculo que estava caído? É o nosso próprio coração, irmãos. Nós estávamos caídos. E hoje nós temos a possibilidade, hoje nós podemos, através de Jesus, sermos restaurados. Então essa restauração, para que haja uma restauração da igreja de Jesus, do povo de Deus, Ele está começando, Ele está levantando homens e mulheres de Deus, que estão restaurando o seu coração, o altar de Deus, que estão colocando o Senhor no altar novamente, que estão arrumando, amém, o altar, colocando as pedras, amém, que estão colocando o sacrifício, que estão colocando aquilo que é mais precioso nesse altar, para que o Senhor venha responder, aleluias. E nós olhamos aqui, que depois dessa visão, o Senhor, ele olha, Ezequiel olha, e vem um homem, amém? Que, irmãos, eu creio que este homem que caminhava com Ezequiel era o próprio Senhor Jesus, aleluias. Ele fala o anjo, algumas falam homem, mas eu tenho algo no meu coração, amém? Aleluias, que o próprio Senhor Jesus, Ele andava aqui com Ezequiel, mostrando o que ele iria fazer, depois da restauração que ele iria promover através do seu próprio corpo, aleluias. Então ele começa a olhar e ver que existiam, ele começa a medir as águas, amém, que saíam do templo, e ele começa a medir, e o interessante, irmãos, por que será que ele mede? Porque eu creio, para algo que o Senhor está falando conosco nessa noite, é porque o Senhor, Ele não nos obriga, amém, a andar essas medidas. Essas medidas vai precisar de uma predisposição sua, de entrar nesse caminho de restauração, para que você venha fluir nessas águas, aleluia, porque não existe água sem restauração primeiro, amém, não tem como, o Senhor não vai fluir águas do templo, do santuário de Deus, antes que haja restauração do altar, aleluia, antes que haja restauração do templo, aonde que esse lugar, esse templo, aonde o Senhor, nosso Deus habita, amém, esse tabernáculo, ele seja totalmente do Senhor Jesus. E ele começa ali a medir, ele mede os primeiros mil côvados, amém, e as águas eram nos tornozelos, amém, águas que os pés cobriam os pés, amém, glória a Deus. E muitas vezes, irmãos, quando nós iniciamos a caminhada cristã, amém, esse período de restauração, nós conseguimos ter esse refrigério nos pés, e é necessário que os nossos pés cubram primeiro, amém, para que assim nós venhamos avançar, aleluias, porque os nossos pés vão andar pelo caminho, amém, nossos pés vão nos levar ao caminho, aleluias. E assim ele começa a avançar, e as águas eram os joelhos, amém, depois ele avança mais 1000, e as águas eram os lombos, tipo na cintura, amém, e depois ele avançou de tal forma, que eram águas que não se conseguiam passar se não fosse a nado, se não fosse mergulhando, amém, irmãos, eu não nado, porque eu tenho medo de nadar, amém, eu não gosto muito, mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que já mergulharam, amém?
Vocês já mergulharam? Eu lembro que esses tempos a gente estava a gente foi viajar e lá tinha, né? Todo o material de mergulho. E quando você mergulha, você não consegue escutar os ruídos que estão lá fora. Aleluias. Quando nós estamos mergulhando, nós não conseguimos escutar o que está para o lado de fora. Aleluias. Nós só escutamos aquilo que está dentro. Aleluia. Nós contemplamos a beleza do mar que está dentro, dos peixes coloridos, amém? E o interessante, quando nós olhamos os peixes de cima, nós temos uma visão. Quando nós olhamos os peixes mergulhando, nós temos outra visão. É uma beleza, amém? É muito lindo. O Adriano, a Priscila, né? O Fernando, na verdade, ele mergulhou com um equipamento, né? De mergulho. Então, ele sabe bem do que eu estou falando. Mas, irmãos, quando nós mergulhamos, nós não conseguimos ouvir o que está por fora. Amém? Nós não conseguimos. E o Senhor, Ele está falando comigo e com você nessa noite. Que nós estamos caminhando para este tempo, irmãos. Que somente vão conseguir viver a vontade de Deus plena aqueles que estiverem verdadeiramente em águas profundas. Verdadeiramente com toda a inteireza do seu corpo, da sua vida, na presença de Deus, submersos nas águas do Senhor, aleluia, porque só assim eu e você, vamos conseguir passar o nosso tempo da peregrinação neste lugar, sem sermos consumidos, irmãos, porque quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós caminhamos para o fim, nós vemos que tudo de ruim, nós vamos ver, aleluias. As coisas, quando nós olhamos naturalmente, irmãos, eu não sei você, se você olha o seu jornal, se você olha o seu Facebook, o seu Instagram, dá motivação para você continuar? Aleluias. Quando você olha as notícias à vista, você tem motivações para continuar por causa das notícias? Não, irmãos. Só quando nós mergulhamos na presença de Deus, só como nós estamos na presença de Deus, e nós não escutamos os ruídos de fora, mas nós se submetemos totalmente à vontade do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui trazer algo para vocês, de um homem que mergulhou na presença de Deus. Aleluia. Um homem que ele teve todos os níveis esses níveis de relacionamento com o Senhor. Aleluias, e até ele mergulhar, até ele encontrar essa plenitude. E eu gostaria que vocês abrissem primeiramente em Hebreus, aleluias, Hebreus 11, a partir do 8, amém? Hebreus 11, a partir do 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Amém? Aleluias. Irmãos, naquele primeiro passo, as águas estavam sobre os seus tornozelos. Ele precisou tomar passos quando ele foi chamado. Amém? Ele foi chamado e ele foi conduzido, assim como Ezequiel foi chamado. Amém? Ele não foi obrigado, ele foi chamado. Glória a Deus. E ele diz assim: indo para um lugar aonde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aleluias. Então nós olhamos que quando nós vamos começar a fluir nesse rio de Deus, aleluias, é necessário que nós venhamos entender que este lugar, ele vai nos levar para um lugar que a gente ainda não sabe, que a gente não conhece, mas que tem uma voz de alguém que nos direciona, que é o Senhor Jesus. E esse Senhor Jesus já conhece todas as coisas. Aleluias. E ele diz assim mais, que ele não sabia, ele saiu sem saber para onde ia. E ele começou a fluir nesse rio. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aleluias. Agora, irmãos, vai lá pro 17, que diz bem assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, e foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Aleluias.
Olha isso, irmãos. Então nós olhamos aqui, nessa palavra de Hebreus, ele declara que ele começou a fluir neste rio. Amém? E nós olhamos o último ponto, o ápice dele, foi quando ele mergulhou. Amém? Foi quando ele ofereceu Isaque no altar de Deus. Nesse momento, naquele momento, ele estava mergulhando totalmente na presença de Deus. Falei assim, mas como assim, Lu? Irmãos, quando você vai olhar a história de Abraão, você vai olhar o desenvolvimento dele. Abraão, ele tinha momentos, ele foi sim conduzido. Mas a gente olha quando ele levou o Ló, amém? A sua vida não estava totalmente submersa. A gente via que existia vontade nele. Aleluia! Quando ele tomou algumas decisões pelo meio do caminho, nós olhamos que ele era um homem de fé e que cria no Senhor. Aleluia! Que ele tinha restaurado a sua aliança com o Senhor. Ele tinha uma aliança com Deus. Assim como você e eu, que aceitamos o Senhor Jesus, que hoje estamos na presença de Deus. Amém? Só que muitas vezes, irmãos, nós olhamos e como ainda somos dominados pelas nossas vontades, pelos nossos achismos, muitas vezes pelas nossas feridas. Porque quando nós olhamos ele levando Ló, por que será que ele levou Ló? Irmãos, Ló era a figura do seu irmão. E provavelmente ali existia algo, amém? Com Ló, de cuidado. Eles queriam de alguma forma cuidar de Ló, não é verdade? Mas ele estava fora daquilo que Deus tinha falado. Então nós olhamos um homem, irmãos, como Abraão. Aleluias. A gente não pode achar que Abraão, que esses homens da Bíblia eram super-homens, porque eles não eram. Eles erraram, eles tropeçaram, eles foram aperfeiçoados. Porque senão nós olhamos e caímos muitas vezes num algo que olhamos e falamos assim, meu Deus, mas nós nunca vamos chegar a isso. Irmãos, são níveis no rio de Deus. E esse rio é a própria graça de Deus. Aleluia. Porque a graça de Deus, ela não nasceu com Jesus. A graça de Deus sempre existiu, desde antes da fundação do mundo. Aleluias. Desde antes de todas as coisas serem criadas ou pensadas, a graça do Senhor já estava presente. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que o nosso Cordeiro, o Cordeiro Santo, foi morto quando? Na fundação, antes da fundação do mundo. Então a graça de Deus está existe antes de todas as coisas, sempre existiu. Aleluias. Então nós olhamos esse homem, o primeiro ponto, se nós olhamos toda a sua história, nós vamos ver que ele foi fluindo. Aleluias. Teve momentos sim de tropeço, momentos aonde as águas dele estavam ainda nos joelhos, irmãos, aonde as águas dele ainda estavam no lombo, o momento aonde que ele deixou Sara a falar, não, vamos ter um filho com a minha escrava, com a minha serva, Agar, aleluias. Isso estava no plano de Deus para eles, irmãos, estava ou não estava? Aleluias. Nós sabemos que o nosso Deus, ele tem o controle de tudo, e ele jamais é pegado de surpresa. Ele ninguém pega ele de surpresa, irmãos. Aleluias. Porque ele já sabe todas as coisas. Mas existia um caminho para ele. Aleluias. Então nós olhamos que ele mergulhou nesse rio, quando ele compreendeu o que eu vou falar nessa noite. Aleluias. E é para isso que eu estou aqui, para falar sobre isso. Porque eu quero perguntar para você, por que Deus te deu uma promessa? Lembra aí da promessa que Deus te fez há algum tempo. Aleluias. Pense aí nas promessas que Deus te deu. Pense naquilo que o Senhor já te prometeu. E pense, você já está caminhando por essa promessa? Você já está avançando nessa promessa? Será que você consegue, agora, neste momento, parar e pensar, não, eu já andei, estou andando. Amém? Estou andando sim. Porque, irmãos, quando nós olhamos a promessa de Deus, ela tem um propósito na nossa vida. Aleluias. Vamos, 2 Pedro. Carta de 2 Pedro, capítulo 1. Diz assim, irmãos. Visto, a partir do 3, visto com o seu divino poder,
nos deu tudo que se diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Aleluia. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Aleluias. Para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Presta atenção, irmãos. Eu não sei se você sabe por que você tem uma promessa. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui que essa promessa, irmãos, ela faz parte de um plano de Deus na sua vida. Aleluias. Essa promessa, irmãos, não é para que você tenha um exemplo, dinheiro, para que você possa ser melhor que os outros, ou para que você possa mostrar para os outros. Amém? Não, irmãos. Existe, fala comigo, existe um propósito eterno nas promessas de Deus para a minha vida. Aleluias. Então, quando você pensar na promessa que Deus te fez, você não deve pensar de forma egoísta. Aleluias. Egoísta. Muitas pessoas menosprezaram a promessa de Deus. Algumas pessoas se apegaram à promessa de Deus, mas se apegaram de forma egoísta. Porque acham que a promessa é para que elas possam gastar e fazer a sua própria vontade. Ou serem aplaudidos pelas outras pessoas. Ou serem vangloriados. Amém? E não é para isso que Deus fez. A promessa de Deus na nossa vida, ela é eterna. Aleluias. E ela faz parte de um grande plano do Senhor para a eternidade. Presta atenção no que eu vou falar para você hoje. Irmãos, olha quem nós éramos. Nós éramos seres que estávamos totalmente fora do plano de Deus. Amém? Aleluias. Nós éramos inimigos de Deus. Nós combatíamos contra o Senhor porque nós éramos pecadores. E tudo que nós fazíamos e pensávamos era pecar e era pecado. Aleluias. E o pecado se opõe ao Senhor. O pecado é tudo aquilo que se opõe ao Senhor. Aleluias. Então nós olhamos, quando nós olhamos essa figura, fala assim, meu Deus, essa figura, Deus chamou eu e você, que éramos esses inimigos dele. Por isso que não tem como você chegar diante de Deus e falar, eu não vou perdoar aquele fulano, porque ele fez isso e isso comigo. Ele olha para você, mas e aí? Você era meu inimigo. Você era o meu inimigo, e eu te perdoei. E eu te dei graça, e eu te dei misericórdia. Aleluias. Nós éramos inimigos. E agora? Você vai continuar dessa forma que você está, que eu estou? Se opondo àquilo que Deus quer fazer? Na vida do outro? Irmãos, e esse Deus bondoso, misericordioso, gracioso, Ele não só, irmãos, nos resgatou das trevas, nos deu, nos reposicionou, nos deu, amém, uma vida para o céu, como as pessoas dizem, né? Que vai morar no céu, que hoje a gente sabe que a gente não vai morar no céu, irmãos, nós vamos morar na terra, aleluias. Glória a Deus quando ela for restaurada. Então nós olhamos, irmãos, que Deus, muitas pessoas olham, e elas vêm para aqui, para a igreja, e elas têm uma visão rasa, pequena e baixa do que é servir a Deus. Elas acham que a vida dela, não, eu precisava de um Salvador, tá bom, um Salvador, Deus, Jesus, eu entendi isso. Então eu vim, eu aceitei Jesus, e me coloquei diante dele, mas agora não, Deus, agora eu vou viver a minha vida. Porque a minha vida eu preciso viver, porque, né, na verdade, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, não é verdade? Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Mas, irmãos, essa não é a vida que Deus tem para você. Aleluias. Fala para o irmão que está do seu lado, que você está muito com sono. Fala assim, essa não é a vida que Deus tem para você. Fala assim, você não nasceu só para trabalhar
e pagar as suas contas. Fala, a sua vida faz parte do propósito eterno de Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Presta atenção, irmãos. As pessoas, elas até querem o Salvador. Mas quando fala assim, não, ser Senhor, aí é demais. E a Bíblia fala que Ele é Senhor e Salvador. Aleluias. Por quê? Porque Ele é um Senhor mau? Porque Ele é um Senhor rígido, que deseja o mal para você? Não, irmãos. Esse Senhor é o Rei da Glória. Ele é o teu Pai. Ele te ama. E Ele tem um propósito para você. Ele sabe o que é melhor para você. Ele conhece qual é o caminho que você precisa trilhar para que você seja satisfeito nele. Aleluias. Porque a palavra de Deus diz aqui em 2 Pedro que ele nos deu, irmão, esse Deus que nos chamou para a sua glória eterna, virtude e poder. Ele nos chamou e nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Presta atenção. O Senhor te deu grandíssimas e preciosas promessas. O que o Senhor te deu vale mais do que ouro, do que prata, do que qualquer pedra preciosa dessa terra. O que Deus te deu vale mais que o diamante. Quem é que se acha rico depois disso? Irmão, eu sou milionária, glória a Deus! Aleluia! Irmão, a Sandra e eu conversamos bastante, né? E a Sandra fala bem assim pra mim, tem vezes. Lu, eu não sei, eu acho que Deus acha que eu sou rica. E eu me sinto rica. Fala assim, glória a Deus, eu também, Sandra. O Adriano sabe. Não porque a gente gasta, irmão. Porque Ele nos pede pra fazer alguma coisa. Pra semear coisas. Que aos nossos olhos, quando a gente não está mergulhado, é impossível para ela fazer isso. Mas quando a gente mergulha, irmão, a gente olha, contempla a beleza do Senhor e vai fazendo. Aleluias! Por quê? Porque nós não andamos segundo a nossa vontade, aquilo que nós estamos enxergando. Aleluias. Sabe qual que é o seu problema? O meu problema? Muitas vezes o Senhor nos pede alguma coisa e a gente fala, eu não posso fazer, porque é muito grande. Irmão, você não entendeu ainda as coisas. Você não entendeu ainda qual Deus você serve. Você não entendeu qual que é o seu papel neste lugar todo. Aleluias. Porque Ele está falando que Ele te deu grandíssimas e preciosas promessas. E para quê? Será que só para você ostentar aqui na terra? Pagar de bonito, como eu já falei? Não, irmãos. E sabe o que é muito interessante? Muitas pessoas falam assim, é para dar testemunho. Sim, também. Também é. Amém? Porque quando nós vemos o cumprimento da promessa na vida de uma pessoa, isso nos motiva. Isso dá o quê? Não, Deus cumpriu na vida dele, vai cumprir na vida também, minha. Mas, irmãos, olha isso que está dizendo aqui. Para que por estas promessas, eu e você fiquemos participantes da natureza divina. Irmão, quando Abraão começou a sua peregrinação, amém? E ele começou a colocar o seu pé, porque a restauração houve antes. Quando o Senhor o chamou, Ele restaurou a sua aliança com Ele. E para este tempo o Senhor está nos chamando, para restaurarmos essa aliança e para sermos propagadores dessa restauração. Aleluias! E quando Ele colocou o pé neste lugar, irmãos, a partir daquele momento, Ele começou a se tornar participante da natureza divina. Meu Deus! Meu Deus, irmãos, a promessa não é para você ostentar. Se você vive por uma promessa, à medida que você caminha nessa promessa, você vai se tornando parecido com Ele. Você vai se tornando participante da natureza de quem Deus é. Você vai trazendo o reino para a terra. Você vai estabelecendo a cultura do reino na terra. Aleluia! À medida que você caminha na presença de Deus, à medida que você vai abandonando algumas coisas e se apegando às coisas dele, aleluia! Nós conseguimos enxergar através da vida do pai, do nosso pai na fé, Abraão.
Que foi este homem, irmãos, que ele não era perfeito, porque eu e você não somos. Tira essa ideia, isso é religiosidade barata. Você achar que você vai vir para cá e você vai ser perfeitinho. Deus está te chamando hoje. Ele quer que você conheça quem você é nele. Aleluias. Porque Ele está falando assim, tudo que você precisa é começar a fluir no rio da graça. Tudo que você precisa começar é caminhar. Assim como Abraão começou a caminhar. Caminhar aonde? Na promessa. Caminhar na palavra de Deus. Caminhar na direção do Senhor. À medida que nós vamos caminhando nessa promessa. Por isso que não tem como eu desistir da promessa. Eu não consigo. Eu não posso, irmão. Você não pode desistir da promessa. Você não entendeu? A promessa não é só uma caixinha que você tem um prêmio para chegar lá no fim. Sabe, conquistar aquilo ali. E quando você conquistar, nossa, sua família vai ser a mais perfeita de toda a terra. E você vai ganhar dinheiro. Não é isso. Não. Deus sabe quem você e eu somos. A nossa estrutura é pó. Meu Deus. Uma religiosidade barata que ofereceram. Uma vida medíocre. Porque eu não sou santo para obter coisas. Eu estou caminhando pelo rio da graça de Deus. Eu estou caminhando na graça. E a graça me capacita, irmão. Aleluias. Porque ele continua dizendo: e havendo escapado da corrupção. Ah, irmão, você entendeu o que eu falei? Quando nós estamos mergulhando, Fernando mergulhou, ele não estava aqui, era o que eu falei. Você mergulhou lá, não é, Fernando? Você não escuta nada que está aqui fora, né? Aleluias. Escapado, ele nos deu um rio, irmão, para a gente fluir. Aleluia. Por isso que eu falei para você, aonde a gente olha tem corrupção, tem destruição, tem morte, tem violência. Mas a partir de agora, o Senhor está falando, tenha consciência a quem você serve e a qual reino você pertence. Porque você é pertencente a um reino eterno. Ele não passa. Você entende? Ele não passa, ele não vai passar. Como as coisas desse mundo, irmão. Não passa. E ele falando assim, a vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai a sua, presta atenção, olha isso, se não é um caminho, acrescentai a sua fé virtude, e a virtude conhecimento, e o conhecimento temperança, e a temperança paciência ou perseverança, e a paciência piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade ou o amor ágape. Aleluia! Ele está falando, o final disso é você ser parecido comigo. O final disso é você ser conhecido como eu te conheço. É você ser revelado como um filho maduro. Oh Deus. Irmão, isso aqui é forte, Brasil. Isso aqui me consome, essa é a minha vida. Eu não estou pregando aqui para fazer média com ninguém, irmãos. Isso aqui é minha vida. É minha vida. É por isso que eu caminho na promessa. Aleluia. E ele diz, olha o que ele diz, presta atenção, abre seu ouvido, irmão. Porque se em vós houver abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis do conhecimento do nosso Senhor Jesus. Se vocês começarem a entrar nesse caminho, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão gerar, fala comigo, gerar. Porque vocês não serão estéreis. Vocês não serão estéreis. Quem aqui lembra de uma mulher chamada Sara? Aleluia! Quem é que lembra? Aleluia!
se abundarem esse caminho, continuar no caminho da promessa, não vos deixarão estéreis do conhecimento de Jesus. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que você conhece Jesus, você vai sendo liberto. E à medida que você vai sendo liberto, você vai sendo livre para cumprir tudo aquilo que Deus tem para você. Aleluias. E ele diz assim: pois aquele que não há essas coisas, é cego, nada vendo ao longe, irmão. Aqueles que não tiverem isso serão cegos, porque eles vão caminhar, irmãos, pelo dia, sabe assim? Vão caminhar, ai meu Deus, hoje eu preciso pagar uma conta. Ah, então deixa eu trabalhar bastante, aí eu não vou no culto hoje. Tá cego. Porque eu venho no culto, porque eu tenho um propósito eterno. Aleluia. Não é para conquistar coisa que eu venho no culto. É porque aqui o Senhor está me revelando o seu propósito eterno. E hoje Ele está revelando mais uma porção daquilo que Ele tem para mim e para você. E quando for domingo, Ele vai revelar mais uma porção daquilo que Ele tem para você. E quando for quinta, do mesmo jeito. Isso vai nos fortalecer para que a gente possa chegar àquele lugar. Aleluia, da plenitude dessa promessa. Porque Ele diz, irmãos, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. À medida que nós caminhamos, nós vamos sendo santificados. O rio da graça vai nos deixando abrir mão de coisas, assim como Abraão, abrir mão de convicções, irmão, que ele tinha, abrir mão de Ló, irmão, Ló não era para estar com ele, abrir mão de Ló, abrir mão de Ismael e de Agar, agora eu tenho que seguir aqui, porque eu estou no caminho da promessa, eu estou no caminho para me tornar parecido com Jesus, eu tenho um porquê, eu não nasci à toa, eu abro mão, eu deixo aquilo que eu penso, eu abandono aquilo que eu sei, para me pegar aquilo que Ele é. Aleluias. Porque Ele diz, portanto, irmãos, procurai. Quem é que quer um segredo para nunca se desviar? Vou te revelar hoje. Diz aqui, ó. Portanto, irmãos, procurai fazer a cada dia mais firme. Aleluia. Firme fundamento. A vossa vocação. Aquilo para que Deus te chamou, aquilo para que Deus te fez, que isso seja cada dia mais firme na sua vida, e a sua eleição, o entendimento que eu sou uma geração eleita do Senhor. Oh, glória! Que eu pertenço a um reino, que eu tenho um propósito eterno. Aí olha o que diz aqui, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Aleluias. Porque fazendo isso, a cada dia, fluindo no rio de Deus, a cada dia, passo a passo, abandonando o que precisar ser abandonado, e se apegando com aquilo que precisa ser apegado, jamais tropeçaremos. Amém? Não vamos cair, não vamos deixar a promessa, irmãos. E olha como, agora fala para mim como Abraão fluiu, submergiu, melhor essa palavra, no rio de Deus. Aleluia, vamos lá, para a última parte. Gênesis 22, irmãos. Gênesis 22. Presta atenção no que Deus está falando com você hoje. Ele está falando, você faz parte de um propósito eterno. A sua promessa não é só uma caixinha, ele está lá no final e você está correndo por ela. Que você pode falar, não, eu abro mão dela para viver a minha vida. Está muito difícil, eu abro mão e para viver a minha vida. Não, não. É por isso eu vivo, por isso eu existo, por isso eu me movo. Aleluia. É isso que Paulo declarava. Por isso existimos, por isso nos movemos, por isso estamos aqui, irmãos. É para isso. E ele diz bem assim, irmão, presta atenção. E aconteceu que depois dessas coisas, depois disso, irmão, depois disso, aleluia, aconteceu que depois disso, depois ele está fluindo bastante no rio de Deus, e chegar no ápice onde ele encontra, ele tem, Sara e Abraão têm em seus braços a promessa, aleluia, amém.
ele tem uma porção da promessa nos seus braços. Depois disso, provou Deus a Abraão. Aleluia. Provou Deus a Abraão. E disse: Abraão. E ele disse-me: eis-me aqui. Aleluia. Ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, irmãos. O teu único filho. Ele já tinha despedido, não tinha? Ele tinha despedido o filho dele, não tinha? Então ele já abriu mão daquilo que ele não podia se apegar. E ele fala bem assim: eu abri mão de um filho, tá bom. Porque, gente, quem é que acha que Abraão não amava Ismael? Fala pra mim. Gente, ele é pai, pelo amor de Deus. Amém? Você acha que foi fácil se despedir? É porque ele seguiu a vontade de Deus. Porque ele falou: escuta sua esposa e manda embora, despede. Despede Agar, Ismael. Amém? Não foi fácil para ele. Ele estava abrindo mão para continuar seguindo a promessa. E ele diz bem assim: então, toma agora teu filho, teu único filho, Abraão. Amém? Isaque, a quem você ama. A quem você ama. E vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre o monte que te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada. Ele não esperou muito, ele não titubeou, irmão. Ele levantou, abargou os seus jumentos e tomou consigo os seus moços, Isaque, seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se, foi ao lugar que Deus dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar ao longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o moço, eu e Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tornou Abraão a lenha, o holocausto, e pôs-o sobre Isaque, seu filho. E tomou o fogo, o cutelo, a mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar. E disse, e edificou Abraão ali um altar. Aleluias. Edificou um altar. Pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou-o para o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou do céu: Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas sobre o moço o que faças nada. Portanto, agora sei que temes a Deus e que não me negaste teu filho, teu único filho. Aleluias. Irmãos, presta atenção no que Deus vai falar com você agora. Presta atenção. Aqui é a prova que aqui foi o lugar onde ele mergulhou no rio de Deus. Amém? Aqui foi quando ele mergulhou nesse rio. Aonde Deus falou assim para ele: toma seu filho, teu único filho. Amém? E vai aonde eu te mostrar. De novo. Vai lá e faz o que eu te falei. E ele fez, irmãos. E sabe o que aconteceu naquele monte? Fala assim comigo: Isaque morreu. Fala: Isaque morreu. Não, você está louca, Lua. Isaque não morreu. Fala: Isaque morreu. Sabe por quê? Ele morreu em Abraão. Amém? Para Abraão ele morreu. Porque Isaque colocou ele sobre aquele altar e entregou o seu filho. O que a Aline acabou de falar aqui. Ele entregou o seu filho. Ele matou o seu filho. Amém? Ele entregou diante do altar de Deus a promessa. Aleluia.
Ele entregou diante do Senhor a promessa e a matou. Vocês entenderam isso? Como que eu sei isso? Irmãos, quando nós vamos continuar lendo Gênesis, nós olhamos ali que Abraão, depois Sara morre, amém? Abraão tem outros filhos, amém? Como a outra mulher chamada Setura, aleluias, e tem outros filhos. E ele permitiu que Isaac vivesse a promessa, aleluias. Porque olha o que diz aqui, irmãos, presta atenção. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que o carneiro estava de trás, travado pela ponta dos chifres. Foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde desse dia de hoje, o monte do Senhor ele proverá. Então o anjo do Senhor bradou pela segunda vez. Irmão, quando ele diz anjo, eu creio no meu coração que é o próprio Jesus. Jesus está escondido nas escrituras desde o início. Aleluia! Ele disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho. Matou ou não matou, irmão? Você acha que Deus mente? Ele falou assim para você, ele morreu sim. Você entregou ele para mim sim. E por causa disso, olha o que vai acontecer com você e com a sua descendência. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, portanto obedeceste a minha voz. Presta atenção. Sabe por quê? Pergunta assim para mim agora. Por quê Isaac teve que morrer? Para Abraão. Por quê? Você sabe dizer por quê? Vamos lá, irmãos. Segura aí. João. Vamos lá. João 12. João 12, irmão. Hã? João 12. Isso mesmo. João 12, 24, irmãos. Diz bem assim: na verdade eu vos digo, se o grão de trigo não caindo na terra não morrer, fica só ele. Se o grão de trigo não morrer, fica só. Mas se morrer, o que acontece? Dá muito fruto. Dá muito fruto. Presta atenção o que Jesus, o que Deus diz para ele, irmão. E o que tem a ver isso com fluir no rio do Espírito? Diz assim: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Isaac era uma semente. E se eu te falar que, como a Aline disse, irmão, a gente nem conversou hoje, é o Espírito Santo. Se eu te falar que a tua promessa é uma semente, aleluia, que vai dar muito fruto, que não fica em você, que não para nessa geração, que não para com esse povo, que vai passar para os seus filhos, que vai passar para os seus netos, irmãos. É uma semente. Você não pode conter a semente. Se ela não morrer, ela não vai dar fruto. Irmão, a promessa de Abraão não era ter Isaac. A promessa de Abraão era ser pai de multidões, de nações, e todas as famílias da terra serão benditas. Aleluia. Você não pode parar. Você não pode parar. Não é só para você. Você está achando que é uma caixinha de promessas que você sai correndo para buscar lá no fundo?
para que você se torne grande na terra e todo mundo te conheça. E se eu te contar uma coisa, irmãos, e se você não foi conhecido, mas o que vale para você cumprir a promessa de Deus, a semente morrer e dar frutos para a glória de Deus. O rio de Deus, ele não acaba ali naquela profundeza. Presta atenção, leia Ezequiel 47. A Bíblia diz que quando ele dá a volta, ele vê muitas árvores. Ele vê todas as espécies de árvores que tinham naquele rio. E sabe o que acontecia com aquelas águas, irmãos? As águas fluíam, iam para o Mar Morto e saravam o Mar Morto. Você não está entendendo? A promessa que Deus tem não se limita a este lugar aqui, irmãos. Essas 4 paredes, ela é eterna. Você entendeu? Grandíssimas e preciosas promessas. Fala assim, propósito eterno. Você vai sair daqui ainda querendo construir uma carreirinha, viver uma vidinha, pagar uma continha. É isso que você quer da sua vida? E se eu te falar que o teu sonho, você tem um sonho aí? Você tem um sonho de uma carreira, irmão? Você tem um sonho? O Senhor está falando para você que Ele plantou sonhos no seu coração, mas não é para você ter uma vidinha medíocrezinha. É para que você esteja no caminho da promessa. Porque através desse lugar aonde Ele te colocou, Ele vai fazer com que muitos venham para Jesus. Não é uma vidinha medíocrezinha que Deus tem para você e para mim. Por isso que eu e você não podemos parar. Isaac era uma semente que teve que morrer. Tem gente com coisas na mão, segurando coisas na mão, e Deus está falando, me entrega agora, porque isso é semente. Por que você está querendo comer a minha semente? A semente precisa morrer, irmão. Você acha que a gente começou esse ano falando sobre semeadura por quê? Sabe por quê? Deus falou bem assim comigo. Tem muita gente que acha que o ano da bem-aventurança, eles vão, em alguns meados do ano, falar assim, a promessa está cumprindo, agora eu estou vivendo o melhor de Deus. E aí sai da presença de Deus por causa da promessa. Não, irmão, promessa de Deus te leva para perto de Deus. Aleluia. E Ele está falando, tudo que Ele te der esse ano é semeadura, é semente. É semente. O seu trabalho é semente. É semente. Você não sabe o que Ele tem para fazer depois. É muito maior do que você imagina. Sabe o projeto que vocês têm? É semente. Sabe tudo que está na sua mão? É semente. Sabe tudo que parar na sua mão esse ano? É semente. E precisa morrer no meu altar. No meu altar. Porque só flui, só se submerge aquele que entendeu a entrega. Aquele que entendeu que a semente precisa ser entregue. Para a gente encerrar, irmãos, volta em Hebreus. Volta em Hebreus 11. Aleluias. Para que você entenda. Irmãos, olha isso. 11, diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Aleluia. Deus está falando, os projetos que você está gerando não é para você, é para o meu reino. Conceber. Aquilo que estava no ventre da Sara não era dela, era de Deus. Sabe por quê? Abraão podia chegar diante de Deus e falar: não, Deus, eu não vou entregar Isaac, porque eu orei 1 milhão de anos por causa de Isaac, porque foi eu que paguei o preço por Isaac, então eu não entrego, porque é meu Isaac. Deus está falando, o Isaac não é seu, o Isaac é meu. Vocês entenderam? O Isaac é de Deus. O Isaac faz parte do propósito de Deus. Você não pode segurar Isaac. Você não pode reter a semente. E ele diz,
A promessa, ela vai sendo gerada, irmãos. No ventre espiritual. Por isso, que quando você olhar para você e falar, mas eu não dou conta, essa promessa não é para mim. Eu acho que Sara podia falar isso. Eu não dou conta, eu sou uma velha estéril. Amém? Por que será que Deus escolheu uma velha estéril? Será que Ele quer dizer alguma coisa para mim e para você? Está querendo dizer para você, realmente, pela sua força, não dá conta mesmo não. É pelo meu poder, pela minha virtude. Aleluia. E aí ele diz, Sara recebeu a virtude, o poder de conceber e deu à luz fora da sua idade. Como as estrelas do céu e como a areia inumerável da praia do mar. Irmãos, ela concebeu quantos filhos que está falando aqui? Descenderam-se dela. Amém? Diz assim, pelo que também de um a esse já amortecido. Descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Aleluia. Olha isso. Sem terem recebido as promessas. Vou dizer, peraí. Como assim não receberam as promessas? Isaac. Irmão, a Isaac era uma semente. Isaac era a semente da promessa. A promessa é maior. O propósito é eterno. Ele excede a sua vida. Aleluia. Você não entendeu ainda? A promessa vai além da sua vida. Hoje, nós fazemos parte da promessa de Abraão. Aleluias. E esse propósito eterno será consumado no dia em que Jesus voltar, irmãos. Aleluias. Sem terem recebido as promessas, mas vendo de longe, olha isso. Eles vendo de longe, eles falam assim, glória a Deus, eu tenho uma parte. Eu tenho aqui, ó, Deus prometeu que me daria uma semente, Isaac, e Ele me deu. Amém? E essa semente vai morrer para que ela possa dar mais frutos. E Ele diz, crendo de longe, confessaram, e é isso que Deus está pedindo para que você e eu confesse nessa noite. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Estrangeiros e peregrinos na terra. O seu reino não é deste mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Estamos habitando em terra distante. Por isso que nada aqui te satisfaz. Você compra uma roupinha e não te satisfaz. Você vai numa festinha e não te satisfaz. Você até casa e não se satisfaz. E aí as pessoas começam a entrar num mundo de insatisfações, tentando preencher algo que nunca vai ser preenchido, porque nós não somos dessa terra. E esses homens de Deus entenderam isso. E para eles não importava, eu entrego tudo. O fim de Abraão, ele entregou tudo. Ele mergulhou no rio de Deus. Porque os que dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. Nós buscamos uma pátria celestial. Se na verdade se lembrarem de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Se nós se lembrássemos de onde saímos. Sabe o que Deus fala comigo e com você, irmãos? Eclesiastes diz que o Senhor plantou no nosso coração uma semente de eternidade, a qual todos os dias ficamos inquietos e clamamos, Deus, eu quero voltar, Senhor, à minha pátria. Eu quero voltar, Senhor, eu quero voltar, Senhor, nada que me preenche, Deus. Eu tenho saudade da eternidade. Eu tenho saudade da eternidade. Irmãos, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial.
Deus não se envergonha deles e se chamar de Deus, porque já eles preparou uma cidade. Deus não se envergonha de chamar de Deus desses homens. Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Porque para eles já está reservada a cidade santa. A pátria restaurada já está reservada para eles. E agora eu e você, irmãos, estamos com os bastões nas mãos. Agora, nós não vamos ter desejo de morrer, irmãos, apesar dessa saudade que bate no nosso coração de algo eterno. Uma coisa insaciável por algo eterno. Não, nós vivemos uma vida com um propósito eterno. Nós vivemos uma vida fluindo no rio de Deus. Nós vivemos agora pela fé, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E tudo que Ele te precisar entregar, você entrega. Porque você entende que no altar dEle, isso vai multiplicar e dará frutos. Porque é só semente. Amém. A nossa vida é de semeadura, irmãos. É de semeadura. Somos peregrinos. Somos estrangeiros em terra distante. E agora vamos cumprir uma jornada. Como? Vivendo pela promessa. Vivendo o caminho da promessa. Por quê? Porque queremos um potinho de ouro no final do arco-íris? Será? Não. Porque eu entendo que esse final de arco-íris não é aqui. Porque eu entendo que a minha recompensa não está naquilo que eu vou ter com a promessa. Mas naquilo que Ele vai fazer. Com a semente que eu gerar no meu ventre. E morrer no altar dEle. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que você está aqui. O seu propósito é eterno, irmãos. Existe mais. Existe mais. O pastor pregou há alguns dias que a nossa satisfação não está nas coisas, e é verdade. Não está aqui. A nossa satisfação está na presença. Quando estivermos mergulhando no rio, estaremos completamente satisfeitos nele. Assim como Abraão encontrou a sua satisfação. Até mesmo, nem naquilo que Deus deu, que era a promessa. Mas aquilo que Deus, em Deus. Porque a palavra de Deus diz: eu sou o teu escudo, Abraão. Eu sou a tua recompensa. A recompensa de Abraão, ele já declarou. Não era Isaac. Era a presença. Era fazer a vontade de Deus. Irmãos, fique de pé. E eu sei que nessa noite, irmãos, existem pessoas, e o Senhor ministrou algo ao meu coração. Irmãos, eu não costumo colocar músicas, mas neste momento o Senhor falou que pessoas precisavam compreender isso. Que não importa o que você estiver passando, se você continuar nesse caminho, se você continuar fluindo nesse rio, as coisas vão acontecer segundo a vontade dEle. E Ele está aqui para te fortalecer, irmãos. Para fortalecer o teu coração. Para fortalecer a sua vida. Para fortalecer a sua vida, irmãos. Em nome de Jesus. Comece a orar, irmãos, agora. Comece a orar. Comece a orar diante do Senhor. Comece a orar ao Senhor. Você muitas vezes, irmãos, passou tantas coisas, irmãos, na sua vida. Tantas coisas. Quantas coisas você passou na sua vida, irmãos? Quantas coisas você passou na sua vida? O Senhor está falando que você vai ter dias que vai precisar se lembrar dessa canção. Irmãos, 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 mas não terminou. Oh Deus, Se enganou quem pensou. tá achando que terminou?
Não acabou não, irmãos. Não acabou não. Equivocou, irmãos. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar O meu projeto é eterno. É eterno. É eterno. Eu tô montando um contexto porque eu Sabe esse casamento? Esse casamento faz parte do meu propósito eterno. Não. você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé pra se enxergar. Tem vida aí. Ainda tem vida aí. Mesmo que o cenário diga que Parece que é o fim, mas o teu propósito é eterno. desistir, mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí. e o Tempo tempo não foi dito o que o Deus vai fazer. Não limita, não limita, não limita. e vai voltar a viver. Você tá achando que o seu tempo passou? Existe vida. Tem vida aí, há tempo, há tempo. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé pra se enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra Ei, irmão, o nosso Deus é eterno. A promessa dele é eterna. Não acaba aqui, não acaba aqui. Esse casamento faz parte do propósito eterno. Eu estou levantando famílias. Eu estou levantando vocês. existe vida. Oh Deus, tem gente dizendo que é o fim. Não é não. Satanás está falando que é o fim. Não é não. Eu estou levantando vocês. Essa faculdade, você está achando que é o fim? Nem começou ainda. O seu ministério nem começou, irmão. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Descansa, acalma. Vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra resistir, mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto, eu firmo pra Não. você. Ah. Ainda tem vida Ah, aí. igreja, você acha que acabou? Nem começou, nem começou, nem começou, nem começou, nem começou o que eu vou fazer, nem começou o que eu estou fazendo, nem começou. Eis que eu levanto sobre este lugar um exército de verdadeiros adoradores. Oh Deus, como essa declaração que Isaac, essa igreja é uma igreja de Isaac. Essa igreja é uma igreja que foi fundada por Abraão, irmão. Oh Deus, oh papai, cada um de vocês existe uma semente potencial do reino de Deus. Oh irmãos, só que a semente precisa morrer. A semente precisa morrer no altar de Deus. Morrer no altar de Deus, para que ela dê muito fruto. Nem começou ainda o que Deus vai fazer. Nem começou ainda. O que você tem na sua vida é só uma semente. Nem começou ainda o que Deus vai fazer. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias.